Olá pessoal! Neste vídeo nós vamos tratar de classificação de imagens de sensoriamento remoto com ênfase nos métodos supervisionados. Classificar é um processo de decisão tomado pela máquina, por isso que a gente normalmente fala de classificação automática. E esse processo de decisão envolve atribuir a um certo conjunto de pixels uma determinada classe. Então, como mostra nessa figura, eu normalmente coloco como entrada um conjunto de bandas que forma uma cena e eu vou obter como resultado um mapa temático, tá? Então, cada cor aqui está associada a uma classe. É importante ressaltar que a maior parte dos métodos utilizam apenas características espectrais, apenas a cor do pixel, ou o nível de cinza, ou o brilho, como a gente queira chamar. Ok? Há métodos mais modernos, mais recentes, que estão começando a trabalhar com outras características além da cor e do nível de cinza, mas nós não vamos tratar neste momento. Nesta figura, nós temos um gráfico de dispersão, certo? Cada pixel, cada ponto aqui está associado a um pixel. Então, eu estou representando no eixo X a banda 1 e no eixo Y eu estou representando a banda 3 de uma imagem, tá? Então, seria a banda do azul no eixo X e a banda do vermelho no eixo Y. Pela legenda aqui, a gente vê que cada pixel tem uma classe, tá? E o nosso objetivo seria mapear esses pixels nessas classes aqui. Isso aqui é o que a gente quer obter, né, como resultado do processo de classificação automática, tá? Pela dispersão dos pixels aqui, a gente percebe que se a gente considerar apenas a banda 1 e a banda 3, tá? Eu tenho uma mistura desses pixels. Então, aqui tem algumas regiões que eu não consigo separar facilmente esses pixels. E, portanto, fica difícil, por exemplo, delimitar uma reta ou delimitar um círculo a fim de dividir esse espaço espectral nas classes alvo que eu quero obter. Neste segundo gráfico, eu já tenho outras bandas espectrais. A banda 3, que é do vermelho, e a banda 4, que é do infravermelho próximo, tá? Essas bandas que eu estou falando referem-se ao Landsat 5 TM. Nesse caso aqui, como eu estou falando de uma banda do visível e uma banda do infravermelho próximo, a dispersão é maior, né? Os pixels não estão tão misturados, tá? E além disso, eu consigo separar, aqui eu já coloquei algumas elipses, um círculo, para mostrar que fica um pouco mais fácil de separar dessa forma, tá? Separar as classes, tá? Eu consigo dividir esse espaço espectral, que é o que a gente chama, tá? Em vez, normalmente na matemática a gente fala do plano cartesiano, aqui a gente substitui esse nome pelo espaço espectral, porque cada dimensão aqui refere-se a uma banda, tá? Então eu consigo dividir esse espaço espectral para separar, para delimitar, né, quais as características de cada classe. Isso porque eu estou trabalhando com o infravermelho. É muito importante a gente incluir bandas do infravermelho próximo e médio aos processos de classificação automática. Certo? Continuando. Há duas abordagens principais quando se trata de classificação de imagens. Isso é genérico, tá? Isso é teoria de classificação e serve para qualquer imagem, para qualquer software, tá? São abordagens gerais. São chamadas de supervisionadas ou não supervisionadas. Quando eu falo de abordagem supervisionada, eu preciso passar por uma chamada fase de treinamento, tá? O que é essa fase de treinamento? É a fase em que o analista, a gente pode dizer que ele ensina, né? Por que ele é treinamento? Ele está ensinando o algoritmo
a reconhecer as classes, a reconhecer os padrões de cada classe. Tá? Como que isso é feito? Por meio da delimitação, da definição de amostras. Então, são pequenos polígonos que a gente desenha na imagem e diz, olha, esse polígono aqui é uma amostra de água, esse polígono é uma amostra de vegetação, esse polígono é uma amostra de solo e assim por diante. Tá? Esses polígonos devem ser amostras espectralmente homogêneas, ou seja, eu não posso no mesmo polígono pegar um pedaço de solo e uma área de vegetação num polígono só, né? Porque aí eu já estou envolvendo duas classes. Tá? Além disso, é importante eu ter o cuidado de não coletar pixels de borda. Então, por exemplo, quando eu vou definir um pixel dentro de um corpo d'água, né, eu tenho que tomar cuidado de ficar longe das margens, tá? Porque a margem normalmente vai ter uma segunda classe, então eu vou ter pixels que começam a mudar de cor ali na margem, tá? E aí essa margem pode ser de vegetação, ou de um gramado, ou de uma vegetação mais densa, de mata ciliar mesmo, e aí eu estou misturando novamente, eu estou misturando a água com a cobertura que tiver na margem, tá? Então, supervisionada envolve treinamento, e, portanto, envolve coleta de amostras, tá? É importante que esse número de amostras seja um número razoavelmente grande. Eu já vou falar um pouquinho mais para frente o que é esse grande, mas não basta eu definir um polígonozinho só, dizer isso aqui é vegetação e pronto, terminou aí. Não, vai um pouco além disso, tá? Tem um pouco de relação com a questão amostral de estatística. Ninguém faz uma pesquisa coletando um questionário só ou entrevistando uma pessoa só. Né? Eu preciso de um conjunto amostral que seja representativo daquele universo que eu estou investigando. Os métodos não supervisionados não têm a fase de treinamento, não têm essa coleta de amostras, certo? Mas, por outro lado, o produto do método supervisionado também não tem rótulos. As classes que são definidas são apenas agrupamentos de pixels semelhantes, mas eles não têm rótulo. Eu não consigo, o método não consegue definir isso sozinho. Então, o analista, nós, quando estivermos processando a imagem, tá? Por meio de um método não supervisionado, a gente precisa fazer numa etapa seguinte, que a gente chama de pós-processamento, a atribuição dos rótulos dessa classe. Ou seja, a gente vai ter que ir lá e dizer, olha, esse agrupamento aqui tem a ver com água, esse agrupamento tem a ver com vegetação, aquele com solo e assim por diante. Tá? Então é importante, a priori, saber, ter bem claro, a diferença entre essas duas abordagens. Supervisionada exige treinamento e, portanto, coleta de amostras. Não supervisionada não tem treinamento, mas aí eu também não tenho o rótulo das classes como resultado. Tá? Nessa aula, a gente vai dar ênfase aos métodos supervisionados. Haverá um próximo vídeo que vai tratar de métodos não supervisionados. Bom, como eu falei no começo, os métodos clássicos, tá, de classificação, que são os que a gente vai estudar, eles envolvem apenas a questão do nível de cinza, a cor, o brilho de cada pixel. E, portanto, quando você define ali um polígono de uma amostra, tá, essa amostra vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha, não uma curva, aqui vocês conseguem ver que não é bem a curva, mas tem um sombreamento aqui, uma regiãozinha, uma faixa transparente, tá, que tem a ver com aquela amostra. Tá? A curva aqui tem a parte da linha sólida, estaria representando, digamos, a média, mas toda essa faixa aqui, que vai sendo definida, ao longo aqui dos comprimentos de onda, diz respeito à variação, dos valores de brilho para aquela amostra, tá? Então, por exemplo, isso aqui, esse marronzinho aqui seria uma amostra de solo, mas como eu defini um polígono, não é um valor só, Aquele polígono tem um conjunto de pixels, então aqueles conjuntos de pixels em cada banda vão corresponder a um valor mínimo e a um valor máximo. Então a gente tem essa faixa aqui que vai sendo definida para dizer, olha, regiões, pixels que tenham
Esse comportamento aqui, valores entre, né, nessa faixa, podem ser considerados pixels de som, tá? Então, lembrando que todo o processo de classificação, tá, tem por trás a questão do comportamento espectral. Por isso que é tão importante entender, né, os fundamentos de comportamento espectral em sensoriamento remoto para poder processar a imagem da forma adequada. Esse aqui é um exemplo de uma imagem classificada, de um produto final, tá? Então, aqui a gente vai ter como resultado, né? Obviamente, aqui é um resultado de um método supervisionado, porque as classes já têm o rótulo que foi definido no treinamento, tá? Então, a cor azul aqui diz respeito à água, né? Essa é uma imagem aqui de Londrina, então a gente tem o Lago Igapó, o Tibagi aqui, vegetação é tudo que está em verde, solo exposto é o que está nesse tom de marrom aqui, área urbana nesse tom de rosa e área agrícola nesse tom de amarelo. Ok? Bom, os métodos de classificação que nós vamos olhar, né, entender, ainda que de um modo bastante rápido neste vídeo, são esses 4 aqui. Paralelepípedo, distância euclidiana, Maxver, que seria uma espécie de abreviação aqui do máxima verossimilhança, tá? No inglês, o termo é maximum likelihood, tá? E aí a gente fala muito Maxver, tá? Tentando fazer menção à máxima verossimilhança. E, por fim, o mapeamento por ângulo espectral. Método do paralelepípedo. Qual que é a base desse método? Tá? A partir do treinamento, da coleta de amostras, tá? Esse método vai trabalhar com os valores mínimos e máximos de cada banda espectral para definir o chamado particionamento do espaço multiespectral. Tá? Então, o que é isso? Lá nos primeiros slides eu mostrei aqueles gráficos de dispersão, tá? E a gente até ressaltei lá algumas regiõezinhas, né, que seriam correspondentes a cada uma das classes. Nesse método aqui, são mínimos e máximos em cada dimensão, tá? Naquele gráfico lá, eu só mostrei 2 dimensões de cada vez, 2 bandas. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, às vezes numa imagem você vai trabalhar com 6 bandas, com 7 bandas. Então, seria um espaço espectral de 6 dimensões ou 7 dimensões. Por isso que a gente chama de espaço multiespectral. Então, em cada uma dessas dimensões, o método paralelepípedo vai encontrar valores mínimos e máximos para cada classe, tá? De acordo com o que for coletado no treinamento, certo? E esses intervalos mínimos e máximos descrevem uma figura multidimensional, que corresponde a uma dimensão por cada banda, ou paralelepípedo, como está mostrado aqui nessa figura, tá? Então, aqui eu teria 3 classes, que teriam sido amostradas no treinamento, né? Então, aqui seria, no X seria uma banda, uma primeira dimensão de uma banda, o Y uma segunda banda. Tá? Aqui a gente só está representando 2 bandas, porque visualmente não dá para representar 6 bandas, 7 bandas, né? De forma que isso fique graficamente aceitável, tá? Então, aqui a gente está representando só 2 bandas, então os valores mínimos e máximos, ó, por exemplo, essa primeira classe aqui, GA, né? Então, ela tem um valor mínimo e um valor máximo na dimensão do X, um valor mínimo e um valor máximo na direção do Y, né, no eixo Y, e isso define essa figura aqui, tá? Mesma coisa para a classe GB e para a classe GC. Qual que é a questão do método paralelepípedo? Primeiro, ele é muito simples, tá? O fundamento matemático dele é muito simples, apenas mínimos e máximos, tá? E por ser tão simples, muitas vezes ele é ineficiente. Em vários sistemas de informação geográfica, ele nem está implementado, ele nem está disponível para você utilizar, certo? Qual que é o problema, né? Qual que é a limitação desse método? Primeiro, áreas que não estão dentro dessas figuras geométricas aqui dos retângulos ou paralelepípedos,
elas não serão classificadas, tá? Então, aqui está errado no slide, é só o P4. Não, tá certo. O P4 não vai ser classificado porque ele está fora de qualquer uma das figuras. E áreas em que eu tenho sobreposição das figuras, intersecção, que é o caso aqui dessa regiãozinha, onde estaria o ponto P3, também não seriam classificadas, porque o algoritmo não tem como decidir se esse ponto P3 é da classe GC ou da classe GB. Tá? Então, o P3 não foi classificado nessa imagem porque ele está numa área de intersecção, e o P4 não foi classificado porque ele está fora de todos os paralelepípedos. Então, o P1 foi atribuído à classe GA e o P2 foi atribuído à classe GB. Tá bom? Próximo método, máxima verossimilhança. Esse já é um método bem mais utilizado, tá? Ele é baseado na distribuição de probabilidade normal, só que multivariada para cada classe do treinamento. Por que multivariada? Porque eu tenho várias dimensões, porque eu tenho várias bandas espectrais, tá? Então, normalmente, vocês aprendem lá em estatística, por exemplo, probabilidade normal, né? Então, você normalmente tem no eixo X valores daquela variável que você estiver estudando, e no eixo Y você tem a probabilidade. Só que no nosso caso, os valores, né, são as várias dimensões, as várias bandas espectrais de uma imagem, tá? Então, essas várias bandas espectrais fazem com que a gente precise trabalhar com uma distribuição multivariada, tá? Tem alguns sistemas, alguns pacotes de estatística mais avançados que permitem que a gente trabalhe matematicamente com essa ideia da probabilidade normal multivariada, tá? Mas não se preocupem que esses métodos estão implementados no SIG, a gente só utiliza, tá? A gente está estudando aqui o embasamento teórico desses métodos, porque senão, né, fica meio sem sentido eu simplesmente saber um conjunto de nomes de métodos sem entender a diferença entre eles. Joia? Então, o que acontece? Para gerar essa distribuição de probabilidade normal multivariada, durante a fase de treinamento, o algoritmo vai calculando média e desvio padrão de cada classe, de acordo com o conjunto de amostras que você define para essas classes. Tá? E aí, com essas informações de média e desvio padrão, vai ser possível gerar a distribuição normal multivariada. Tá? Então, na verdade, como a gente está trabalhando com várias dimensões, ao invés de média, é um vetor média, porque é a média para cada banda espectral, isso dá um vetor, tá? E ao invés de desvio padrão, porque não é um valor único, a gente tem a chamada matriz de covariância, tá? Entre as diversas bandas espectrais, então coloca todas as bandas espectrais no eixo horizontal e também no eixo vertical, e aí o método vai calcular a covariância entre essas bandas espectrais para então poder obter a probabilidade normal multivariada. Durante a classificação, o pixel será classificado de acordo com a maior probabilidade, tá? Então, o que acontece? Digamos que a gente tem aqui, duas classes, né? Então, se o pixel, por exemplo, o valor digital do pixel cai aqui nessa regiãozinha aqui, tá? Significa que ele vai ter uma probabilidade associada de pertencer à classe 1, tá? E na classe 2 aqui, como ele está fora da curva da classe 2, seria 0, e ele seria então classificado para a classe 1, tá? Também há a questão da sobreposição, como a gente mencionou no método do paralelepípedo, tá? Então, na verdade, nenhum método é perfeito. Todos os métodos têm suas vantagens e desvantagens. A gente não pode afirmar, por exemplo, use sempre esse método que você vai obter o melhor resultado. Não. O que acontece é que, normalmente, quando você vai trabalhar com classificação, você executa vários métodos e avalia qual método produziu o melhor resultado. A gente vai aprender a fazer essa avaliação daqui a algumas semanas, ok? Bom, em relação ao treinamento, é necessário um conjunto elevado de pixels,
tá? Alguns autores dizem que esse conjunto deve ser pelo menos 100 vezes o número de dimensões, tá? Ou bandas espectrais. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 6 bandas lá do Landsat 5, para cada classe eu teria que ter pelo menos 600 pixels, tá? É lógico que às vezes você define um polígono ali e num polígono só você já tem 20 pixels, 50 pixels, tá? Não quer dizer que você vai definir 600 polígonos, mas pelo menos 600 pixels. E aqui a questão da probabilidade novamente, tá? Vamos pensar que eu estou, só para ficar mais claro com a interpretação do gráfico, tá? Só que aqui eu estou falando de uma dimensão só, tem que pensar em extrapolar isso para N dimensões, tá? Então, para o pixel x1, tá? A probabilidade dele pertencer à classe verde, aqui é o GB, tá? Seria a correspondente a esse valor aqui. E a probabilidade dele pertencer à classe GA está bem mais alta, então ele vai ser classificado como sendo da classe GA, como está aqui. Já o x2, tá? Teria um valor mais baixo para a classe GA e um valor mais alto para a classe GB. Então, ele vai ser atribuído, né? Vai ser classificado à classe GB, tá? Então, qual que é a ideia? Dada a distribuição normal multivariada, tá? O pixel vai pertencer àquela classe cuja probabilidade for maior que as demais. Simples assim, tá? Próximo método, distância euclidiana, tá? A distância euclidiana usa apenas a informação da média das classes espectrais, tá? Então, eu não tenho aquela questão de probabilidade como eu tenho na máxima verossimilhança. Então, vamos pensar o seguinte, eu coletei as amostras de treinamento, tá? De todo o conjunto de amostras de treinamento, esse método da distância euclidiana, que também é chamado de distância mínima, tá? Eu vou ter a média por banda espectral, tá? Para cada classe, tá? E como é que vai ser o processo de classificação? Como é que ele vai decidir para cada pixel depois, né? Na etapa de classificação, como é que ele vai decidir a qual classe um determinado pixel vai pertencer, tá? Ele vai pertencer à classe cuja média está mais próxima. Tá? Então, de novo, a gente pode imaginar o espaço multiespectral, tá? E aí você tem lá as médias definidas, tá? E o pixel vai ser atribuído à classe, né? Cuja média ele está mais próximo. E isso define o quê? Um critério de similaridade, tá? Baseado em distância, que aqui a gente está falando da distância euclidiana. Tá? Só que no espaço multiespectral e não apenas considerando 2 dimensões, como é mais fácil de visualizar. Okay? Nesse gráfico aqui, fica bem fácil de perceber isso. Tá? Então, aqui está como atributo, né? Mas a gente pode entender como banda. Tá? Num eixo banda 1, no outro eixo uma banda 2. Tá? Aí, o que a gente tem? As médias seriam as cruzes aqui, tá? Então, eu quero classificar esse pixelzinho aqui. Ele está mais próximo de qual média? Tá? Então, o método vai calcular a distância euclidiana deste pixel que está sendo classificado em relação às médias, tá? Obtidas na fase de treinamento. Ok? E aí, ele estaria classificado aqui como um pixel da classe amarela, porque ele estaria mais próximo do amarelo, tá? Aqui a mesma coisa. Esse pixel aqui, ele vai ser classificado em relação, né? Qual a classe que vai ser atribuída a esse pixel, né? Então, o método vai calcular as distâncias aqui, tá? Em relação às médias, e vai atribuir a esse pixel a classe cuja média estiver mais próxima, que nesse caso aqui é a classe verde. Tá? Pessoal, só um detalhe. Todos esses métodos supervisionados se baseiam em 2 fases, a fase de treinamento e a fase de classificação propriamente dita. Tá? Então, quando eu digo, qual é a classe que vai ser atribuída àquele pixel? Então, eu já estou falando da fase de classificação. Então, primeiro,
É o treinamento. Treinamento significa coletar as amostras. Então, você vai lá desenhar pequenos polígonos e dizer, ó, esse polígono é dessa classe, esse polígono é dessa outra classe, esse polígono é dessa outra classe. Terminou o treinamento, você vai lá e vai falar, classifique. Tá? Então, quando eu digo, ó, esse pixel vai pertencer à classe 1 ou 2 ou 3, é porque eu já estou nessa segunda fase da classificação propriamente dita da imagem inteira. Então, todos os pixels da imagem vão passando por essa etapa de classificação até a imagem inteira estar processada. Bom, próximo método, mapeamento por ângulo espectral. Tá? Esse método, né, como o próprio nome diz, é um método que baseia-se na ideia de ângulo, baseia-se na ideia de vetores, tá? Então, o grau de similaridade entre curvas espectrais, né? Lembra que cada conjunto de amostras de treinamento vai estar associado a uma curva espectral. Falei isso lá no começo da aula, certo? Então, a gente pode dizer que cada curva espectral vai ser representada por um vetor que a gente pode chamar de espectro referência, tá? E quando eu estou classificando, então os espectros referência de cada classe vão ser obtidos durante o treinamento. Durante a classificação, tá? Para cada pixel a ser classificado, é definido um vetor chamado de espectro teste. E aí o que acontece? O método vai calcular o ângulo entre o espectro teste e o espectro referência de cada classe que eu estou querendo definir. Tá? Aquela classe cujo ângulo for menor, significa que eu estaria mais próximo, tá? Vai ser então a classe a ser atribuída para aquele pixel. Tá? Então, essa é a ideia do mapeamento por ângulo espectral. Tá? A medida da distância entre os vetores, né, ou do ângulo espectral, já propriamente dito, é o arco cosseno, tá, da distância entre esses vetores, como está definido aqui na fórmula. Tá? Eu deixei aqui a fórmula, né, só para vocês terem em mente que cada método tem a sua fundamentação teórica e matemática. Nessa aula, observem que eu estou tentando deixar para vocês o entendimento conceitual de cada método. A gente não está entrando nos detalhes matemáticos das equações, tá? Eu quero que vocês tenham uma noção geral do fundamento teórico de cada método, tá? Porque é importante, senão fica só um nome, né? Distância euclidiana, máxima verossimilhança, mas eu não sei qual a diferença entre um e outro, e muitas vezes eu não vou saber nem interpretar os resultados se eu não tiver uma ideia, tá? De como aquele método funciona. Tá? Então, nessa aula, a gente viu, então, 4 métodos de classificação supervisionada. O método paralelepípedo, que baseia-se apenas em máximos e mínimos extraídos a partir dos dados de treinamento por banda. Né? O método da máxima verossimilhança, que define probabilidade normal multivariada para cada classe, tá? Definida no treinamento. O mapeamento por ângulo espectral, tá? Que vai classificar de acordo com o menor ângulo em relação aos espectros de referência. E, por fim, o método da distância euclidiana, tá? Que vai classificar de acordo com a menor distância e, portanto, maior similaridade, as médias das classes definidas no treinamento. Ok? Então, nossa aula inicial, né, de classificação, dando ênfase nessa primeira aula em métodos supervisionados, termina aqui. Desejo a todos bons estudos.